Eu sou a terapeuta Roseni, do projeto Tocar, o DF Futuro do Instituto Tocar. Hoje vamos falar da psicologia do desenvolvimento. É de conhecimento geral que o desenvolvimento de uma criança é único e acontece em etapas sequenciais, com diferentes necessidades ao longo do seu crescimento. Por isso, é normal surgirem questionamentos por parte dos pais, educadores e cuidadores, tais como: qual o estímulo que eu posso realizar no bebê? Qual o estímulo que eu posso realizar na criança? Será que ele está demorando muito para falar? Será que ele está demorando muito para andar? Quando se cuida de crianças ou se acompanha uma turma de crianças, é possível observar comportamento por faixas etárias, como, por exemplo, aprender a comer sozinha, fazer as tarefas da escola ou até mesmo dizer as primeiras frases. O desenvolvimento infantil faz parte de um conjunto de aprendizados que torna a criança mais autônoma e independente. E como eles gostam de ser independentes, né? E é legal perceber esse aumento da capacidade da criança interagir com o meio ambiente. É muito gratificante. Então, os profissionais de educação devem acompanhar 4 áreas do crescimento e desenvolvimento infantil. Começando pela física, né? Quando minha filha estava na alfabetização, a professora observou que ela ficava sempre caladinha e não respondia muito quando era direcionada uma pergunta para a turma toda. Então, por sugestão dessa professora, levamos a um otorrino e foi detectada uma perda de audição em um dos ouvidos e se chegou, inclusive, à necessidade de fazer uma cirurgia para colocar um carretel para abrir o canal auditivo. A cognitiva, né, que é a coordenação motora, a psicomotricidade, a linguagem, a observação se a criança realmente está desenvolvendo a fala, a linguagem direitinho, né? A social e afetiva. Se por acaso pode estar ocorrendo violência no lar, no local da rua onde mora, algum tipo de abuso, né? Então, tudo isso vai detectando. Então, essas áreas devem ser observadas com bastante atenção para identificar se a criança apresenta algum tipo de dificuldade, pois o desequilíbrio em alguma dessas áreas, a física, a cognitiva, a social ou a afetiva, ou conjunto de algumas delas, pode trazer a dificuldade de aprendizagem e um dano muito grande à saúde física e emocional. Então, para acompanhar de forma saudável e completa, é interessante conhecer e acompanhar os marcos do crescimento e do desenvolvimento, que explicam as diferentes etapas e ainda indicam quais são os estímulos adequados que podem ser oferecidos, tanto pela escola como pelos pais. Então, vamos assistir o vídeo As Fases do Desenvolvimento Humano?
A qualidade das interações no desenvolvimento da primeira infância afetam diretamente o circuito cerebral, o que acaba por definir o desenvolvimento emocional e intelectual da criança. Olha só que interessante. Embora o desenvolvimento do cérebro se inicie 2 semanas após a concepção e só alcance a maturidade na 3ª década da vida, o período do pré-natal é crítico para a sua formação. Os prejuízos nessa fase inicial podem afetar de forma substancial a vida da criança. Percebe-se que para a promoção e proteção do desenvolvimento infantil e a garantia dos direitos da criança deve ser seguida baseada em suas necessidades básicas e essenciais, tais como relacionamento familiar e vínculos efetivos contínuos, proteção física, segurança, rede de apoio, inclusive que está amparado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que contribuem para o crescimento e desenvolvimento saudável e adequado da criança. Após falarmos sobre o que vem a ser esse desenvolvimento infantil e a importância no acompanhamento da qualidade, na promoção do cuidado integral da criança, nós vamos prosseguir falando sobre os efeitos negativos da falta de afeto
e o que o estresse tóxico pode desencadear a nível fisiológico, psicológico e emocional. Vamos assistir agora o próximo vídeo sobre estresse tóxico. Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Quando vivenciamos a experiência do estresse, o sistema de resposta ao estresse é ativado, o corpo e o cérebro ficam em alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de hormônios de estresse. Quando o estresse é aliviado em pouco tempo, ou a criança recebe apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Em situações severas, como abuso e negligência contínuos, ou quando não há um adulto acolhedor para amortecer os impactos do estresse, a resposta ao estresse continua ativada. Mesmo quando não há dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento por parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse. A ativação constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas em desenvolvimento, como consequências sérias e duradouras para a criança. Isso é conhecido como estresse tóxico. Ao longo do tempo, ele resulta num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta. Nas áreas do cérebro dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio, as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro são mais fracas e em menor quantidade. A ciência mostra que a ativação prolongada dos hormônios de estresse na primeira infância pode reduzir o número de conexões neuronais nessas regiões importantes do cérebro, num período em que as crianças deveriam estar desenvolvendo conexões novas. O estresse tóxico pode ser evitado se assegurarmos que os ambientes nos quais as crianças crescem e se desenvolvem são acolhedores, estáveis e estimulantes. Conforme visto no item sobre os tipos de estresse, lembram do estresse positivo, que pode ser leve ou tolerável, e o chamado de estresse tóxico. Então, esse tóxico é quando se tem um nível forte e constante de estresse que é ativado frequentemente no organismo. A criança não tem barreiras de proteção para amenizar os efeitos negativos dos eventos estressores, que geram hipervigilância e exaustão. Se o ambiente onde a criança cresce e se desenvolve forem acolhedores, estáveis e estimulantes, o estresse tóxico pode ser evitado. Caso contrário, pode trazer consequências irreversíveis para a criança. Fatores físicos e sociais que contribuem com maior risco para o estresse tóxico seria a prematuridade, o baixo peso, doenças, pobreza, desnutrição, fome, agressão física, dificuldade de acesso à saúde e educação. E fatores familiares, o número de atividades e responsabilidades excessivas, fazendo da criança um mini executivo. Quantas vezes a gente não já ouviu falar por aí o tanto de sobrecarga que as crianças têm com muitas atividades? Famílias desestruturadas, problemas conjugais entre os pais. Então, conforme já foi dito, o estresse tóxico ocasiona várias consequências nocivas ao desenvolvimento e saúde da criança, contribuindo inclusive para a agressão ao lidar com outras crianças e adultos, como uma forma de defesa e posicionamento no mundo. Quanto ao rompimento materno, cientistas e estudiosos deram origem às primeiras formulações teóricas formais sobre a teoria do apego. Essa teoria aborda como o comportamento do apego está presente em intensidades e formas variadas e sob sinais comportamentais que levam a um alerta por parte dos cuidadores que têm contato com as crianças. Importante enfatizar que é o padrão do comportamento e não a frequência que pode revelar sobre a força ou qualidade do apego. E quais técnicas e práticas integrativas de saúde podemos usar para diminuir a ansiedade e regulação das emoções? Nós temos já a técnica da borboleta, que foi dado na oficina de acolhimento. Temos a meditação guiada, que pode ser usada também com a criança. E
Vai ser colocado para vocês, já agora também, a Shantala, a massagem, né? E o shiatsu infantil. Esses foram os assuntos de hoje e nos vemos na próxima aula. Até lá!